Se você clicou neste vídeo, provavelmente você está A. Morando na Suécia e tentando entender o confuso mundo dos relacionamentos. B. Está namorando um sueco e ainda está confusa. C. Não é nenhum dos dois, mas é simplesmente fascinada pela cultura sueca. Ou D. Não é nenhum dos dois, mas só quer me apoiar. Nesse caso, obrigada. Me avise se você for um D, deixe um comentário aqui embaixo. E aliás, se ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e vire a opção D. Muito obrigada. Ou E, como meu pai, que assiste todos os vídeos, até os comerciais, para garantir meu pagamento. Obrigada, pai. Se você escolheu uma das 3 primeiras opções, está no lugar certo. Entendo por que tantas pessoas no mundo se fascinam pelos suecos. Acho que isso se deve ao fato de serem pessoas muito bonitas. Quando cheguei a Estocolmo, me impressionei com quantas pessoas atraentes havia. Foi literalmente como entrar no mundo da Barbie. Oi, Barbie. Oi. Os suecos até parecem estilosos quando vão de bicicleta para o trabalho. Eu também nunca tinha visto uma concentração tão alta de pessoas loiras na minha vida. Cerca de 70% a 80% dos suecos têm cabelo loiro. A maioria também tem pele incrível, tipo porcelana, que considero um dos poucos benefícios de viver em clima do norte, com pouca exposição ao sol. Mas o que me fascina sobre a Suécia e os países nórdicos em geral é que eles têm um cenário de namoro muito único. Na verdade, deixa eu reformular isso. Os suecos não namoram. Sério, você pode perguntar, é verdade. E eu vou explicar isso em detalhes. Então fica até o final do vídeo para saber mais. Ah, e aliás, se você ainda não viu meu vídeo anterior sobre a Suécia, por favor, vai lá assistir antes de ver esse vídeo, porque eu aprofundo bastante na psicologia sueca. Pesquisei por mais de um ano o namoro na Suécia, conversei com locais, estrangeiros, realizei entrevistas e ouvi várias histórias engraçadas. Então, se você quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, pode ir lá e adquirir meu livro Sex Before Coffee. Ele está disponível na Amazon e, se não me engano, é gratuito para quem tem Kindle. Então, vamos supor que você chegou à Suécia. Você entra em um aplicativo de namoro e imediatamente é bombardeada por pessoas bonitas em cima de pessoas bonitas, em cima de pessoas bonitas, e você pensa, isso é perfeito, né? Quando você começa a namorar, percebe que é mais difícil do que pensava e que as coisas não são tão simples. Passa a se perguntar, será que há algo errado comigo? Talvez, mas provavelmente não. Como mencionei no último vídeo, a Suécia é um país incrivelmente individualista. Resumindo, ela prioriza o eu. A Suécia também é um país incrivelmente reservado e vive pela regra de não incomodar, não se intrometer, não perturbar. O álcool costuma funcionar como lubrificante em uma vida que seria antissocial sem ele. Assim como outros países escandinavos, a Suécia é sexualmente liberal, tornando o sexo casual comum. Sabendo disso, queria entender como isso afetou o namoro na Suécia, ouvindo diretamente dos suecos. As pessoas são muito flexíveis e indecisas. Pode ser mais difícil conhecer alguém espontaneamente ou sem beber, por isso aplicativos de namoro como o Tinder são mais populares aqui. Geralmente as pessoas se conhecem no Tinder, em bares ou quando estão bêbadas. Exclusivamente quando estão bêbadas. Você começa como amigo ou algo assim. Demora um bom tempo, mas aí devagar e sempre você pensa, acho que agora estamos juntos. E então? Quão devagar? Pode demorar um pouco. Varia, mas eu conheço pessoas que fizeram isso por anos. Aqui é como um jogo. Você conhece alguém, a pessoa manda mensagem, some e depois volta a falar. É isso? Sim, é outro jogo. E também tem muito essa cultura de ficar. Normalmente a intenção não é namorar sério. Mas muitas vezes uma pessoa ela acaba se apaixonando e eu sempre sou essa pessoa. Talvez as pessoas só queiram se encontrar algumas vezes e conhecer várias ao mesmo tempo, o que torna tudo meio superficial. Então, pra mim, acho que tem sido difícil realmente chegar em algum tipo de intimidade. Então não tem aquele negócio de primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro. É tipo, vamos transar. E aí continuar sem compromisso e transar de novo. Entre meus amigos, não conheço ninguém que faça como nos filmes americanos, aparecer com flores no primeiro ou segundo encontro e já dizer que são namorados. Por que isso? Emoções. Eu acho. Definitivamente, esse é o desconforto com isso, na minha perspectiva. Por isso vocês só ficam com alguém quando estão bêbados. Eu sou da Grã-Bretanha.
Tipo, você absolutamente pode sair com pessoas, mas quando você atinge um certo nível de proximidade, meio que se espera que vocês acabem em um relacionamento. Ou talvez não um relacionamento, mas meio que uma situação exclusiva. Eu já estava na Suécia há 1 ano, então eu meio que sabia que não era assim aqui. Não me surpreendi com seu comportamento ou ações, mas para mim foi frustrantemente lento. Eu tenho que abordar os caras e eles ficam super felizes se são abordados, mas eles nunca vão fazer isso por conta própria. Quer que eles te procurem? Sente falta disso? Na Itália, por exemplo, era fácil porque eles não chegavam dizendo: "Oi, estou interessado em você, quero sair com você." Era só perguntar se você gostava do coquetel. Isso não significa que estão paquerando você, é apenas uma conversa casual de bar. Isso é difícil aqui, pois se você se aproxima de alguém, parece que é porque gosta da pessoa. Às vezes, eles não admitem que gostam de você. Eles só querem que você corra atrás deles. Do outro lado da sala, fazendo joguinho. Sim, eles fazem joguinho. E acho que as mulheres também fazem isso. Nós conversamos que não vamos mais fazer isso. Vamos em frente. As mulheres partem pro ataque. Como lobas. É só joguinho. Em Adelaide, os caras costumavam tomar iniciativas e fazer planos. Aqui, as pessoas querem parecer descoladas. Não, espero que ela tome a iniciativa. Com ela, parecia que os suecos ficavam com qualquer um nas festas. Já eu e minhas amigas internacionais, ninguém nem olhava pra gente. Tipo, a gente não recebe absolutamente nenhuma atenção, ninguém olha pra gente ou se oferece pra comprar uma bebida no bar, nada disso. Por um tempo pensamos, viemos pra Suécia, ninguém se interessa por nós, não há esperança, não vamos conseguir namorar aqui. E aí a gente fez alguns amigos suecos, começou a conversar com eles e eles disseram: "Não, vocês que têm que abordar os homens, eles não vão chegar em vocês. Você meio que tem que tomar mais iniciativa e dar o primeiro passo", o que era totalmente estranho pra mim, mas na verdade foi bem empoderador e libertador. Tínhamos uma piada interna nos 2 primeiros meses com o grupo de internacionais, dizendo que os suecos tinham um chamado de acasalamento em bares e baladas. Porque eles estavam dançando perto das pessoas, aí você virava um segundo depois e eles já estavam se beijando e você ficava tipo, como assim? Eles nem tinham se olhado ainda. Você não quer ser insistente demais, forçar ou deixar alguém desconfortável. Então parece que os relacionamentos sérios são mais difíceis de encontrar, eu acho. Porque há um foco tão grande na individualidade que naturalmente tem suas próprias grandes vantagens, mas novamente surgem problemas na construção de relacionamentos de longo prazo. Mas como seria com os homens na Suécia? Sinceramente, você é muito parecido. Eles normalmente não se aproximam nem conversam. Quando você tenta falar, simplesmente não reagem. Eu acredito que as pessoas podem estar procurando por uma alma gêmea, mas têm medo emocional de serem rejeitadas. Você pode fingir que não, eu só quero ficar de boa por enquanto. Mas aí é porque você está com medo, tá bom? É tipo, sim, a gente fez isso e aquilo, saiu várias vezes, teve sexo, fez todas essas coisas, mas ainda assim não é um relacionamento. Essa é uma situação tão clássica aqui. Na sua cabeça, o processo de namoro pode ser algo tipo: a gente se encontra para tomar um drink, rola uma química, a gente se encontra de novo e se beija, depois sai para jantar e talvez faça mais do que só beijar. A gente faz isso algumas vezes e voilá, estamos em um relacionamento. Em 2023, o processo pode não ser tão linear e... pode envolver mais sumiços. Mas você entendeu. Namorar na Suécia não é exatamente assim que acontece. Aqui, você sai e talvez faça sexo. Se for bom, vocês fazem mais sexo em 1 ou 2 semanas. Isso continua por alguns meses ou anos, com alguns acréscimos, como talvez um café, um jantar, e uma hora, vocês ficam juntos ou não. Aliás, sua situação com seu parceiro pode ser diferente. Se for, conte nos comentários. Adoro ler suas histórias. Namorar na Suécia é algo recente, surgido com os aplicativos de namoro. Por isso, não há uma cultura de namoro consolidada no país. A Suécia também está entre os países mais igualitários em gênero no mundo. De acordo com o EIDE, o país tem uma pontuação de 83,9 em 100, que é 15,3 pontos acima da média da União Europeia. Até a Dinamarca, também na Escandinávia, tem pontuação de 77,8. Isso mostra que você tem um povo muito individualista, autossuficiente e bastante igualitário em relação ao gênero, o que é positivo. Mas isso também afetou muito o cenário dos relacionamentos. A natureza individualista dos suecos resultou em um cenário de relacionamentos que pode ser melhor descrito como fobia de compromisso, especialmente em uma cidade grande como Estocolmo. Todas nós já conhecemos o esquema com a chegada dos aplicativos de namoro.
A quantidade infinita de opções e a prevalência do sexo casual resultaram nessa busca interminável por algo melhor, com tantas de nós com medo de se comprometer. A Suécia compartilha essa mentalidade. Os suecos também se sentem desconfortáveis com demonstrações de emoção. Então existe um medo real de ser vulnerável ou de dizer abertamente o que você quer. Você também acabou de ouvir as mulheres suecas reclamarem sobre a natureza passiva dos homens suecos. Mais uma vez, vimos essa mudança no mundo ocidental, com os homens evitando tomar a iniciativa por medo de serem rejeitados ou rotulados como estranhos. E a Suécia é um exemplo perfeito disso. Os homens são criados desde a infância para ver a dominância e o comportamento machista como algo a ser evitado. Na Suécia, dar em cima de mulheres estando sóbrio é desencorajado. Por isso, homens só se aproximam delas quando estão bêbados e sem inibições. Gostaria de saber como os suecos veem isso. Será que as mulheres, no fundo, esperam que os homens tomem mais iniciativa, paguem a conta, abram a porta e ajam de forma galante? Ou elas queriam ser tratadas como iguais? Tipo, deixe eu pagar a bebida e me deixe em paz enquanto faço isso. Bem, as respostas me surpreenderam. Na sua opinião, quem deveria pagar no primeiro encontro? Eu pago o que é meu e a outra pessoa paga o que é dele. Dividir a conta. Sim. Quero dizer, se eu só for tomar um café, eu só vou pagar pelo meu café. E depois que eu comprar meu café, eles vão fazer o pedido deles. Eu quero ser independente e posso pagar por mim, mas é legal. Se ele está me oferecendo, é um bom sinal. Sim, eles sabem que queremos que eles façam isso. Exatamente. Mas eles também pensam, não precisamos. Nós dois fazemos a mesma coisa. Nós dois trabalhamos, nós dois temos dinheiro. Não é como se tivéssemos que fazer isso. Ninguém precisa me dar coisas na primeira vez que nos encontramos e não deveria ser assim com ela também. Você gostaria? Ficaria de boa com uma mulher pagando pra você? Sim, com certeza. Eu acho legal quando as pessoas querem. É como um pequeno presente. E se você sente muita atração por uma garota, mas ela espera que você pague o primeiro encontro? Qual é a sua... Pessoalmente, acho que eu não estaria nessa situação porque não seria o tipo de pessoa com quem eu me relacionaria. Se eu tivesse gostado ou fosse o segundo encontro, provavelmente pagaria a cerveja porque gosto de pagar. É só que isso não tem nada a ver com eu ser homem. Acho que você está mantendo uma norma de gênero antiga, onde o homem cuida da mulher e ela é vista como inferior, ou o homem é o provedor e a mulher não trabalha, seguindo esse modelo antigo. Acho que buscamos igualdade com mulheres trabalhando e merecendo o mesmo salário que os homens, que também deveriam agir assim. Quando a gente começa a sair, se eu pagasse tudo no primeiro encontro, ela provavelmente perguntaria o motivo. Sim. Por que você está fazendo isso? Nós também temos uma coisa chamada Swish, que é como você transferir dinheiro para outra pessoa de forma muito, muito fácil. Se alguém te aborda em um bar e oferece uma bebida, como você reage? Se eu não estiver interessada em conversar com o cara, eu digo não, obrigada. Mas se eu achar o cara, sei lá, fofo, ou se eu tiver algum tipo de interesse em conversar com ele, aí eu digo sim, obrigada. Prefiro não aceitar uma bebida para não me sentir obrigada a sair depois. Pra mim, como eu cresci aqui, quando alguém abre a porta, eu acabo rindo. Pra mim é meio estranho. Ela quer carregar todo tipo de sacola o tempo todo. Eu fico pensando, o que você tá fazendo? Só me dá isso. Sabe? E a gente tem essas conversas engraçadas sobre isso que são coisas triviais, mas eu vejo como isso é algo bem enraizado. E é tipo, não, eu quero sentir que sou capaz de fazer isso. Tipo, eu sou capaz de ser totalmente independente. Ela gosta de se sentir feminina. Desde que eu faça isso de uma forma que não seja forçada, ela adora. Mas se parecer forçado, se eu pagar só pra provar que sou homem, isso é o pior. E eu acho que existe uma integridade bem forte aí em relação ao feminismo nesse sentido. Eu pego a próxima, talvez. Sim, sempre isso. Sempre a próxima que você tem que fazer. Ok. Quero dizer, eu gosto quando os homens são cavalheiros. Então você pega a comida? Eu pego. E eles pegam a conta? Exatamente. Eu não sou uma daquelas garotas que dizem, eu me ofereci pra dividir a conta, mas tudo bem. Não, se o cara não pagar, eu divido, claro. Mas eu não vou sair em um encontro. O que você pensa sobre essa mentalidade sueca? Porque isso não faz sentido pra mim aqui. Não mesmo. As mulheres pensam que para serem iguais devem pagar sua parte. Eu acredito que somos totalmente iguais. Nós somos ambos necessários para tudo, mas não temos as mesmas características nem exatamente o mesmo tipo de igualdade. Uma vez passei por algo engraçado. Percebi que uma garota me deu uma indireta dizendo: "Você devia vir me encontrar hoje à noite para um drink." Cara, ela me levou pra esse apartamento enorme e chique, um loft gigantesco, tipo super luxuoso. Aí ela abriu uma garrafa de champanhe.
Fiquei tipo, e ela fez isso. No dia seguinte, simplesmente me expulsou. Você tem, tipo, uma parte de mim? Exatamente. Foi tão engraçado. Viajar pela Europa com uma mala grande foi interessante, apesar de horrível. Assim, consegui avaliar as culturas pelo ponto de vista de quem ajuda. Na Polônia, vários homens quiseram carregar minha mala. Já na Suécia, foi diferente. Eu arrastava minha mala por enormes escadas sem nenhuma oferta de ajuda de nenhum dos homens que passavam por mim. E em certo momento, havia bastante homens ao meu redor. Mas conhecendo a cultura, isso não me surpreendeu muito. Quero dizer, afinal de contas, a Suécia gira em torno de autossuficiência e igualdade de gênero. Talvez tenham presumido que, por ser mulher, eu me ofenderia com a ideia de ser fraca demais para carregar a mala sozinha. E de fato, eu sou fraca. Se um dia me vir subindo escadas com uma mala, por favor, ofereça ajuda. Eu agradeceria muito. O interessante é que, comparado a algumas outras culturas, os homens suecos não acham o jeito menininha atraente. Quando perguntados, a maioria disse preferir alguém autossuficiente e independente, buscando uma parceira igual, não uma donzela em perigos. O que é interessante notar é que eu não vi tantos homens com carrinhos de bebê, cangurus ou simplesmente brincando no parque com as crianças como vi na Suécia. Lembro de sair do metrô no meu primeiro dia em Estocolmo e ver um homem parecido com o Thor, usando um canguru com um bebê. Juro, ele desfilava naquela rua como se fosse um modelo escandinavo, mas também era um pai. O contraste era tão interessante e marcante que eu queria muito uma câmera para registrar. Também existe um termo chamado late-papas, que é um homem sueco muito bonito, mas atencioso, que passa os dias relaxando em cafés com seus bebês, vestidos com roupas de grife. E isso não surpreende, já que homens suecos são incentivados a tirar licença paternidade. Queria entender como isso se relaciona com os primeiros encontros. O que os suecos acham de um bom encontro e o que não daria certo aqui? Como costuma ser um encontro típico? Nunca fui a um encontro que não envolvesse tomar cerveja. O álcool sempre está presente e o clima é descontraído. É só ficar bêbada e se divertir. Esse é o encontro perfeito, sim. Sim. Eu não sei, eu só quero rir. Na verdade... Algo bem casual. Pode ser uma caminhada, um café ou só sair para tomar um drink juntos. Algo simples só pra gente se conhecer. Tipo, bem casual mesmo e algo que você realmente possa meio que fugir se quiser. Definitivamente nada de jantar. Quero dizer, não consigo pensar em nenhum amigo agora que tenha me contado que já foi a um primeiro encontro jantando. Não. Sim, sair para jantar. Estranho. Isso provavelmente é a sobremesa. Não faça isso. Guarde esse momento para mais tarde, quando provavelmente vamos aproveitar. Um jantar casual ainda é muito caro, então é meio estranho fazer isso em um encontro. Tenho certeza de que você cresceu vendo filmes de Hollywood, onde o homem vai buscar a mulher, paga para ela e puxa a cadeira. Você gostaria que fosse assim? Sim, eu gosto disso. Se eu tivesse que escolher entre isso ou o jeito extremo, talvez algo no meio termo. Lagon. Suecos preferem encontros casuais até estarem bem envolvidos no relacionamento, quando os jantares se tornam mais frequentes. Mesmo ao convidar alguém, evite dar muita importância ao encontro. Não faça aquela coisa de você gostaria de sair comigo na sexta-feira às 19 horas. Em vez disso, ofereça como um encontro descontraído. Ei, estou indo para um bar. Quer ir comigo? Esse convite reduz a pressão, exige menos compromisso e permite uma saída discreta. Em vários países, homens precisam se esforçar muito para ir para a cama com uma mulher, fazendo agrados, levando para jantar, elogiando e dizendo qualquer coisa para levá-la para a cama. A Suécia é um ótimo exemplo de país onde as mulheres realmente comandam. Em geral, há muito menos estigma ligado às mulheres que querem fazer sexo com quem quiserem e quando quiserem. A Escandinávia é um lugar sexualmente liberado. Sexo é considerado saudável e natural. Não é algo que surge na infância com imagens de pênis e vaginas dançando. Tenho certeza que há mais, mas aquele vídeo ficou para sempre na minha cabeça. Suecos iniciam a vida sexual, em média, aos 16 anos. Porém, no Reddit, vi frequentemente números como 14 e 15. Então, em geral, podemos dizer que os suecos começam sua vida sexual bem cedo. Muito sexo, principalmente entre adolescentes e pessoas na faixa dos 20 e poucos anos, ocorre quando estão bêbados, tornando encontros casuais muito comuns. Então, como essa cultura do sexo casual afeta os suecos? Eles são mais abertos, eu acho. Eles são muito abertos, porque as histórias que eu ouço, nossa,
Acho que é inteligente, já que sexo deve ser algo bom. Se não for, por que ficar com a pessoa? Seria perda de tempo. Talvez eu esteja fora de sintonia, mas no Reino Unido parecia haver menos expectativa de sexo no primeiro encontro do que na Suécia, onde isso já seria quase certo. Se fosse num bar, eu perguntaria, quer ir pra minha casa? Normalmente, você se encontra e se certifica primeiro. Eles realmente estão juntos, o que não é incomum no Reino Unido. Se um encontro vai bem, um ou ambos podem querer ir pra casa depois. É menos uma expectativa e mais algo que talvez eu queira. Enquanto que aqui era tipo, bom, claro, se você vai a um encontro, desde que nada dê muito errado, provavelmente vocês vão acabar transando. Não é só sobre relacionamentos casuais, é mais uma casualidade geral em relação ao sexo. As coisas não são tão importantes assim. Parece um experimento social que saiu meio errado, essa ideia de empoderamento e fazer o que quiser. Parece uma ideia tão boa e libertador e realmente liberta, mas também tem o outro lado, que é justamente o que a gente vem falando, como a falta de compromisso. Isso pode fazer muitas pessoas ficarem infelizes ou presas nessa situação, pois vira o novo normal. Diria que homens também enfrentam isso com as mulheres tendo dificuldade em encontrar quem queira compromisso. Não é só o contrário. A gente simplesmente foi direto pro sexo. Mas a gente quer todo o clima, sabe? Em volta disso. E isso está faltando agora na sociedade e no jeito que as coisas são hoje em dia. Toda mulher gosta de romance, né? Confia em mim. A cultura sueca valoriza a liberdade de escolha. Em 2023, o casamento está sendo cada vez mais deixado de lado no mundo ocidental, inclusive na Suécia. A maioria dos suecos opta pela união estável, chamada sambo. Muitos também são serbo, ou seja, namoram, mas vivem separados. Não importa o tipo de relacionamento que você escolha, está tudo certo. Ninguém vai te julgar. Muitas pessoas nunca se casam e vivem como serbos. Algumas pessoas só se casam quando já têm 1 ou 2 filhos crescidos. No meu livro, conto uma ótima história de uma amiga que namorava um rapaz. Ela perguntou, quando pensa em se casar? Ele respondeu, quando você tiver meus filhos e eu ver que é uma boa mãe, aí podemos casar. Aqui, tudo gira em torno de testar a relação a longo prazo antes de assumir qualquer tipo de compromisso. Isso não quer dizer que o casamento esteja fora de questão. Mas, no geral, existem bem menos incentivos econômicos e legais para se casar. E o divórcio é visto como uma solução e não como um problema. Mulheres não dependem mais financeiramente dos homens e não serão excluídas por se divorciarem. Se algo deu errado, conserte, sacuda a poeira e tente novamente. Morar junto aqui é chamado de quê? Samba. Então você é uma samba? Sim. Ok, sim. Vocês querem se casar ou não? Sim. Essa não sou eu. Quero, mas estou mais animada que você. Você pensa, casamento é importante pra você, tudo bem. Já eu, se quisermos filhos, quero casar. Mesmo para o Reino Unido, essa visão é antiquada. Agora temos registro do que você disse. Você quer se casar? Vá, talvez. Talvez. Não importa. Acho que quero. Tenho uma pergunta. Não acho que seja algo tão grande, não parece ser outro vamos casar. Nem precisa ser essa tradição enorme, é mais uma celebração. Né? Talvez você tenha até sonhado um pouco com isso por causa da Disney, tipo, você viu Disney quando era pequena, mas não é algo tão forte na cultura. E você pode ser muito comprometida, morar junto e ter filhos sem se casar a vida toda. A cena de namoro sueca me parecia bem única na época em que eu estava escrevendo o livro. Mas alguns anos depois, parece que a maior parte do mundo ocidental está indo rapidamente pelo mesmo caminho. Embora eu adore a liberdade que temos agora de fazer sexo quanto quisermos, ou de escolher o tipo de compromisso que funciona para nós, e não o tipo de compromisso que a sociedade diz que devemos escolher. E fazer isso na idade que quisermos, sinto que nós, na sociedade ocidental, estamos ficando mais perdidas do que nunca. Nesse buffet de escolhas, fica cada vez mais difícil aproveitar a comida à nossa frente, em vez de pensar em todas as formas de aproveitar o suprimento infinito que nos espera. Está mais difícil se comprometer e manter o compromisso. Só arranhamos a superfície com muitos, mas não conseguimos nos aprofundar com alguém. O eu vem em primeiro, mas estamos menos dispostos a ceder. Não surpreende que estejamos mais perdidas e confusas do que nunca. Não pretendia encerrar este vídeo de forma tão sombria. Costumo fazer vídeos leves, mas sinto que o mundo precisa ouvir isso.
A menos que mudemos a forma como nos relacionamos umas com as outras, vamos continuar descendo pelo mesmo caminho perigoso. Se você se identifica, me conte nos comentários abaixo o que, na sua opinião, podemos fazer para criar conexões mais profundas e significativas, para pararmos de julgar umas às outras tão rápido e de forma tão superficial. Eu adoraria saber o que você pensa. E eu vejo vocês na semana que vem com um novo vídeo. Não percam a fé e continuem quebrando suas barreiras.